Você já se sentiu desanimado ou sem esperança diante das dificuldades da vida? Já se perguntou se há alguma luz no fim do túnel ou se as coisas vão melhorar? Se sim, saiba que não está sozinho. Todos nós passamos por momentos de incerteza e desafios. Mas é importante lembrar que a esperança é uma força poderosa que pode nos ajudar a superar os momentos difíceis. A Bíblia é uma fonte de inspiração e conforto para muitas pessoas ao redor do mundo. E suas palavras podem trazer esperança mesmo nas situações mais difíceis. Neste vídeo, compartilhe algumas citações de esperança da Bíblia que podem inspirar e motivar você a seguir em frente. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Este versículo de Isaías é uma fonte de inspiração e encorajamento para muitas pessoas, pois fala da força renovadora que a esperança em Deus pode trazer. Quando estamos passando por momentos difíceis e nos sentimos fracos e cansados, podemos olhar para Deus e encontrar a força e a coragem que precisamos para seguir em frente. A imagem das águias voando alto é usada aqui como uma metáfora para descrever como aqueles que esperam no Senhor podem ter uma perspectiva elevada da vida. Como as águias, podemos nos elevar acima das dificuldades e olhar além das circunstâncias atuais. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas significa que podemos enfrentá-los com a força renovada que vem da fé em nosso Deus. O versículo também fala sobre correr e andar sem se cansar, o que sugere uma resistência e persistência renovadas que vêm da esperança em Deus. Quando confiamos em Deus e mantemos nossa fé, Ele nos dá a força para superar as dificuldades e alcançar nossos objetivos. Em resumo, Isaías 40:31 nos lembra que, quando colocamos nossa esperança em Deus, podemos encontrar a força e a coragem para enfrentar qualquer desafio e superá-lo. Se você está se sentindo fraco ou cansado, lembre-se desse versículo e coloque sua esperança em Deus. Ele renovará suas forças e o ajudará a voar alto como águia. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos, capítulo 18, versículo 2. O Salmo 18:2 é um dos muitos versículos da Bíblia que falam sobre Deus como um refúgio e protetor em tempos de dificuldade. Nesse versículo, o salmista expressa sua confiança em Deus como seu rochedo, fortaleza, libertador, escudo e torre alta. A imagem do rochedo é usada muitas vezes na Bíblia para descrever a solidez e a estabilidade de Deus. Assim como um rochedo é imóvel e firme, Deus é uma fonte de força e segurança em que podemos confiar. Ele é a nossa fortaleza, um lugar de refúgio e proteção contra as tempestades da vida. Além disso, o salmista descreve Deus como seu libertador, o que significa que Deus o resgata da escravidão, do pecado e da opressão. Ele também fala sobre Deus como seu escudo, que é uma imagem poderosa de proteção contra os ataques do inimigo. Finalmente, ele se refere a Deus como sua torre alta, o que sugere que Deus é um lugar seguro e elevado, onde podemos encontrar abrigo e segurança. Esse versículo é uma grande fonte de encorajamento para aqueles que estão passando por tempos difíceis. Ele nos lembra que podemos encontrar refúgio e proteção em Deus, e que Ele é a nossa fonte de força e segurança. Se você está enfrentando dificuldades hoje, medite nesse versículo e coloque sua confiança em Deus como seu rochedo, fortaleza, libertador, escudo e torre alta.
Ele está sempre presente para ajudá-lo e protegê-lo. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O versículo de Jeremias 29, 11 é um dos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele nos lembra que Deus tem planos para nós e que esses planos são para o nosso bem. Quando enfrentamos desafios e incertezas na vida, é reconfortante saber que Deus tem um plano para nós e que Ele nos dá esperança e um futuro. Deus é um Deus de amor e misericórdia, e seu plano para nós é sempre para o nosso bem. Ele deseja que prosperemos em todas as áreas de nossas vidas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Se seguirmos seus caminhos e obedecermos à sua vontade, Ele nos conduzirá a uma vida plena e abundante. Além disso, Deus promete que não nos causará dano. Isso significa que Ele não nos fará sofrer desnecessariamente ou nos levará a situações que não podemos suportar. Ele nos guiará com sabedoria e amor para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. Por fim, Deus nos dá a promessa da esperança em um futuro. Isto significa que, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis, podemos olhar para o futuro com confiança e esperança. Sabemos que Deus está conosco e que o seu plano para nós é bom e nos conduzirá a uma vida plena e significativa. Se você está passando por tempos difíceis, lembre-se desse versículo e confie em Deus. Ele tem um plano para você, e esse plano é para o seu bem. Ele lhe dará esperança e um futuro, e você pode confiar nele completamente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 11, versículo 1. O versículo de João 14, versículo 1 é uma palavra de encorajamento de Jesus para os seus discípulos e continua sendo uma fonte de conforto e esperança para muitos até hoje. Nesse versículo, Jesus está preparando seus discípulos para a sua morte iminente e está lhes dizendo para não deixar que seus corações sejam perturbados, mas para confiar nele. Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo aos seus discípulos que não devem permitir que seus corações sejam agitados ou perturbados pela situação difícil que estão enfrentando. Ele os incentiva a permanecerem firmes e confiantes em Deus, mesmo em meio à adversidade. Em seguida, Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo que, assim como eles confiam em Deus, eles também devem confiar nele. Jesus está dizendo que ele é um com Deus e que seus discípulos podem confiar nele como confiam em Deus. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis, podemos confiar em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Ele é a fonte da nossa paz e segurança, e podemos ter confiança em sua promessa de estar conosco sempre. Se você está enfrentando desafios e dificuldades na sua vida, lembre-se desse versículo e confie em Jesus. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio e a nossa fonte de força. Não permita que seu coração seja perturbado, mas confie em Jesus e saiba que Ele está sempre ao seu lado. Essas são apenas algumas das muitas citações inspiradoras que a Bíblia oferece. Se você está precisando de um impulso de esperança e motivação, lembre-se dessas palavras e confie que as coisas vão melhorar. Lembre-se que a esperança é uma escolha que podemos fazer a cada dia. Se você está passando por um momento difícil, decida escolher a esperança e acreditar que dias melhores virão. E se precisar de ajuda ou apoio, não hesite em procurar pessoas que possam estar ao seu lado nessa jornada. Espero que essas palavras tenham sido úteis e inspiradoras para você.
Lembre-se de que sempre há esperança e nunca é tarde para recomeçar. Se você gostou dessa mensagem e deseja receber bênçãos divinas diariamente, inscreva-se em nosso canal. Fique com Deus.